Olá, bem-vindos para mais uma aula de Biologia e hoje falaremos sobre genes e cromossomos. Genes e cromossomos são dois termos essenciais para a compreensão da genética. Os genes são porções de DNA, enquanto os cromossomos são moléculas de DNA condensadas. Como assim, professor? O que é gene? O que é cromossomo? Vou explicar detalhadamente agora para vocês. Então, o que são genes? O gene é um segmento de uma molécula de RNA, ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código, instruções, para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Cada célula humana tem cerca de 25 mil genes. A maioria dos genes está contida nos cromossomos. O cromossomo é constituído por uma longa cadeia de DNA envolvida em torno de uma proteína especial denominada histona. A maioria dos cromossomos contém vários genes diferentes. As células humanas contêm 23 pares de cromossomos. Um par de cromossomo sexual, XX na mulher ou XY nos homens, mais 22 pares de cromossomos não sexuais, denominados autossomos. Os espermatozoides e os óvulos contêm apenas metade deles, ou seja, 23 cromossomos. Os cromossomos são transmitidos dos pais para os filhos por meio do esperma e do óvulo. Um cromossomo de cada par é herdado da mãe e o outro do pai. Isso explica porque as crianças se parecem com os pais e porque podem ter uma tendência a desenvolver determinadas doenças hereditárias. Uma célula usa seus genes seletivamente, ou seja, pode ativar os genes que precisa no momento certo e desligar outros genes quando não precisa mais. Todas as células do corpo, exceto óvulo e espermatozoide, contêm os mesmos genes, ativando alguns genes e desativando outros. É como a célula se torna especializada, isto é, como a célula se torna uma célula muscular e não uma célula óssea. Alguns genes ficam ativos o tempo todo para produzir proteínas necessárias para as funções básicas das células. Outros são desligados quando terminam sua função, podendo reiniciar a atividade se necessário posteriormente. Vamos falar agora um pouco sobre genes dominantes e genes recessivos. Nós temos duas cópias da maioria dos genes, um herdado de cada progenitor. Para alguns genes, somente uma cópia é necessária para ter determinada função ou doença. Em genética, isso é chamado de traço, sendo um dominante e outro recessivo. Por exemplo, o gene para os olhos castanhos é dominante, enquanto o gene para olhos azuis é recessivo. Então, se você recebe uma cópia do gene do olho castanho de um pai e uma cópia do gene do olho azul da mãe, com certeza você vai ter os olhos castanhos. Só terá os olhos azuis se tiver as duas cópias do gene do olho azul, um de cada progenitor. Essa classificação também se aplica às mutações do gene. Agora falaremos sobre genes ligados ao cromossomo X. As coisas são um pouco diferentes em termos de genes no cromossomo X. Normalmente, temos dois cromossomos sexuais, as mulheres dois cromossomos X, enquanto os homens um cromossomo X e um cromossomo Y. Se o cromossomo Y contém diferentes genes que o cromossomo X, os homens têm apenas cromossomos X. No caso do daltonismo, uma mulher tem que ter duas cópias do gene, uma em cada cromossomo X, para ter a condição. No caso do homem, ele só tem que ter o gene no seu cromossomo X. Doenças e condições como essas são denominadas e ligadas ao cromossomo X e são mais frequentes em homens.
Então, pessoal, falamos sobre os genes e vamos falar um pouco sobre o cromossomo. Entender o que é o cromossomo permite a compreensão do processo de divisão celular e também de hereditariedade. Os cromossomos são estruturas formadas por uma molécula de DNA associada a moléculas proteicas. Nas células procariontes, observamos um cromossomo circular. Nos eucariontes, os cromossomos são lineares e estão localizados no interior do núcleo. Sabendo disso, pessoal, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos cromossomos. Os cromossomos, como já dito, são formados por DNA e proteínas associadas, um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, reduzindo seu comprimento. Na cromatina, observamos a presença principal das proteínas, denominadas de histonas. Quando a célula entra em difusão celular, verificamos alterações na estrutura da cromatina, que se torna altamente compactada, formando o que chamamos de cromossomos. Na fase de metafase, observa-se o período de maior condensação, sendo possível contar e analisar melhor os cromossomos. Falaremos então, pessoal, as partes do cromossomo. Quando observamos o cromossomo na metafase, é possível observar estruturas importantes como o braço, o centrômero e o telômero. Mas, professor, o que é o centrômero? Beleza, pessoal. Centrômero são regiões de contrição primária do cromossomo. Nesse local localiza-se o cinetócoro, uma estrutura formada por proteínas que garantem a conexão das cromatídeas irmãs. Cada cópia do cromossomo duplicado, no fuso mitótico. O centrômero permite dividir o cromossomo em braços, os quais podem ter tamanhos diferentes e depender da posição do centrômero. Quando observamos o cromossomo não duplicado, é possível perceber a presença de um centrômero e dois braços. A posição do centrômero permite classificá-lo em metacêntrico, centrômero na posição mediana, submetacêntrico, centrômero deslocado para um dos braços do cromossomo, acrocêntrico, centrômero localizado mais próximo das extremidades, e telocêntrico. O centrômero localiza-se muito próximo da extremidade, dando a ideia de que o cromossomo possui apenas um braço. Mas, professor, o que são os telômeros que você falou? Os telômeros, pessoal, são regiões encontradas nas extremidades dos cromossomos. Nele não há gene, sendo encontrado apenas pequenas repetições de nucleotídeos. A função dos telômeros é garantir a proteção. Número de cromossomos de uma espécie. Cada espécie possui um número específico de cromossomos. Em uma célula somática humana, observamos a presença de 46 cromossomos. Nas células sexuais, há apenas 23 cromossomos. Essa redução nas células sexuais é importante para restabelecer o número de cromossomos da espécie após o processo de fecundação. Dizemos que as células somáticas são diploides, porque possuem dois conjuntos cromossômicos, estando os cromossomos, portanto, aos pares. Os cromossomos semelhantes, que formam cada um desses pares, são chamados de homólogos. Nas células sexuais, não há homólogos, mas apenas um grupo de cromossomos. Essas células, portanto, são haploides. Então, pessoal, só para fechar a nossa aula de hoje sobre genes e cromossomos. Genes e cromossomos são os dois termos essenciais para a compreensão da genética. Os genes são porções de DNA, enquanto os cromossomos são moléculas de DNA condensadas. Ao estudar a genética, dois termos são essenciais para a compreensão: genes e cromossomos. Então, pessoal, para fechar, trataremos sobre esses dois temas tão importantes para entendermos os mecanismos da hereditariedade. Genes
Genes são porções de DNA que apresentam informações necessárias para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA mensageiro e, consequentemente, uma proteína. E os cromossomos, pessoal, podem ser definidos como DNA altamente condensado, né? Lembrando que na espécie humana temos 46 no núcleo de nossas células. Esses cromossomos estão dispostos em pares, ou seja, temos 23 pares de cromossomos. Os cromossomos são determinados por homólogos. Então, pessoal, mais uma vez lembrando também que dos 23 pares de cromossomos que possuímos, metade foi herdado da mãe e a outra metade do pai. Tá? A parte do pai, ele representa XY, enquanto a parte da mãe é representada por X e X. Né? E ele pode ser classificado, os cromossomos podem ser classificados como metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. Então, pessoal, a identificação dos cromossomos humanos é de grande importância para o diagnóstico e para a prevenção de muitas doenças hereditárias. Assim, os cromossomos são importantes porque eles definem as características adquiridas pelo ser. Geralmente, pessoal, quando eles vão perceber alguma doença numa pessoa, eles vão diretamente no cromossomo da pessoa para ver onde está aquela doença. Igual, tem pessoas que têm daltonismo, tem pessoas que têm várias doenças ligadas ao cromossomo. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção até esse momento. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, me chame no privado. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.